você aprendeu nesse monte de entrevista que o empresário precisa estar ligado antes de contratar no processo de entrevista? E aí, estendendo um pouco mais a pergunta, o que o empresário tem que olhar na hora de promover alguém para um cargo de liderança? Eu gosto sempre de dizer que uma entrevista, ela não se trata de conhecer o candidato. E até quando eu preparo meus alunos para fazer a entrevista, tudo, a gente tem a ideia, né, e é uma ideia equivocada, de que a gente vai para uma entrevista para a gente falar da gente, para a gente mostrar quem a gente é. E nada disso. Por quê? A pessoa que entrevista, ela não está nem aí com você. Essa é a verdade. A pessoa que entrevista, se eu vou contratar uma pessoa, né, eu estou com um problema que precisa ser resolvido. Porque se eu não tivesse um problema para ser resolvido, eu não contratava ninguém, certo? E se eu vou contratar alguém, eu tenho um problema para ser resolvido. Então, na entrevista, o que eu quero é saber se você é a pessoa certa que vai resolver meu problema. É só isso que eu quero entender lá na entrevista. E aí a gente vê os dois lados. O entrevistador, muitas vezes, ele não vai com a clareza do problema que ele tem para resolver. E se ele não tem a clareza do problema que ele quer resolver, ele não consegue fazer perguntas, ele não consegue olhar para o candidato para entender se o candidato é aquela pessoa que vai resolver o problema dele. E aí ele se perde e acaba contratando a pessoa errada, né? E da parte do candidato, ele tem que também entender isso para se colocar dessa forma, da forma como... ou seja, ele vai ser a pessoa que vai solucionar o teu problema, desde que seja de fato, né? Sempre que eu digo, sempre tem que ter integridade nessa tratativa. Então, quando você vai promover alguém, quando você vai contratar alguém, o que você tem que pensar é sempre no futuro e não no passado. Ou seja, no futuro no sentido de, tá bom, eu vou promover alguém, né? E a gente vê isso acontecer toda hora, né? Eu até conto vários casos lá para os meus alunos nas aulas semanais e que, o cara tem lá o melhor vendedor, ele promove o cara para gerente de vendas. Aí, no final das contas, ele perdeu o melhor vendedor e não ganhou um gerente de vendas bom, teve que mandar o cara embora. Por quê? Porque a questão não é a performance do cara na função que ele ocupa hoje que indica que ele vai ser bom na próxima função. Então, quando eu olho para a próxima função, eu estou olhando para o futuro. Tá bom, é um gerente de vendas? Quais são as características importantes de um gerente de vendas? Quais são as habilidades que ele tem que ter? Qual é a forma que esse cara tem que se posicionar frente ao cliente, frente à diretoria, frente aos pares que ele tem aqui? E são essas características futuras que eu vou avaliar no candidato. E aí o candidato, vamos dizer, a experiência passada dele tem que provar que ele consegue atender isso. Então isso melhora significativamente a chance de eu contratar a pessoa certa para a posição. E como você lida com o gap de competência? Então, por exemplo, eu tenho ali o vendedor. Cara, ele passou pelo processo rampou. Foi o melhor SDR, depois ele foi o melhor closer, depois ele foi o melhor líder de SDR, depois ele foi o melhor líder dos closer, e aí ele assume a área comercial. Ele fez todo o processo, passou pelo playbook direitinho, né? E ele assume o comercial. Mas entre ele ser o melhor em cada uma dessas áreas, ele tinha algumas competências. E para ser o gestor comercial, ele tem uns gaps de competência. Como que é teu plano para... Porque a gente olha e fala, cara, legal, até que você performou, agora você está entrando num caminho desconhecido, né? Que você ainda não domina todas as habilidades. Esses são os gaps de competência, né? E eu preciso que você desenvolva. Como que você lida com isso na prática, né? De uma maneira assim, que não fique tanto no subjetivo. Como que eu identifico o gap e como que eu trabalho para ele preencher esse gap? Eu acho que a linha que define isso é sempre a linha do resultado. Então, quando eu tenho uma pessoa em uma determinada função, qualquer função que seja, eu tenho uma expectativa de resultado enquanto área, né, que a pessoa lidera. Então, aquele resultado ele é importante. Análise de gap, e todo mundo que assume, ele não vai estar nunca 100% pronto, né? Eu costumo dizer que ele está 50%, ou às vezes um pouco menos, e está tudo bem. É assim que funciona. Então, a questão é o que ele precisa a mais ou complementar para trazer o resultado que eu espero dele. E para mim é sempre o gap, ele não vai do profissional para o resultado, ele vai ao contrário, ele vai do resultado para o profissional. Então, e isso faz a gente ser muito mais assertivo
No sentido de que, por exemplo, eu tenho lá uma pessoa tal, e eu vejo que ele é um pouco tímido. Puxa, então eu preciso trabalhar na timidez. Mas aí a pergunta que eu faço é sempre, tá bom, o fato dele ser tímido ou ser mais extrovertido vai ajudar ele a trazer o resultado que eu quero? Não. Então, porra, eu estou investindo num desenvolvimento que não vai ajudar. Que às vezes vai até contra a característica daquele profissional, né? E aí que você forma os profissionais medíocres, né? Porque você quer que o cara seja bom em tudo, ele nunca vai ser bom em tudo. Então, se você começa a fomentar o desenvolvimento para que o cara seja, na média, bom em tudo, você está formando um profissional medíocre. Então, o que o cara tem de bom? Então, o que esse cara, nessa característica positiva, o que eu preciso mais ajudar ele nisso? Porque isso vai trazer muito mais resultado. Então, eu gosto de fazer sempre ao contrário. O resultado que eu quero e o que o profissional precisa para chegar lá. E aí tem uma outra característica que eu acho que é importante nisso, que é o quanto... Porque, assim, você pode ensinar, né? Sempre que a gente fala de desenvolvimento, você pode ensinar qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. Só tem uma coisa que você não consegue ensinar ninguém, né? É a pessoa querer fazer aquilo. Porque se a pessoa não quer, não adianta. Por mais que você tente, por mais que você dê feedback, por mais que você dê curso, o que você quiser, a pessoa não vai fazer. Então, isso é importante também, né? O quanto a pessoa quer aquilo. Né? E dentro desse cenário, tanto numa promoção ou de uma contratação ali que você está trazendo um executivo para dentro da empresa, onde você está olhando para o resultado que você quer trazer. Quais são os acordos que você faz com a pessoa na hora que você traz? Fala assim, ó, quais são os acordos que eu tenho em termos de resultado que você precisa entregar e quais são os marcos? Como que você elabora isso daí? Eu acho que você, como executivo, você tem muita clareza de onde a empresa precisa chegar e do que aquela área específica para onde você está contratando precisa entregar que contribui para que isso seja feito. Se você é o dono de uma empresa e ela não cresce na velocidade que você queria, ou até cresce, mas ela depende de você para tudo, eu quero te dar um presente. A gente passou os últimos anos olhando de perto milhares de empresas. A gente formou mais de 9.500 empresários aqui no EAG. Uma coisa pra gente é muito óbvia. As empresas travam sempre nos mesmos pontos. Muda o setor, muda o tamanho, mas o gargalo se repete sempre. Então a gente pegou tudo isso e transformou num diagnóstico gratuito. Um raio-x da empresa autogerenciável. Você responde algumas perguntas sobre sua empresa e ela vai te mostrar em qual fase a sua empresa está e quais das 5 dimensões que estão travando o crescimento do seu negócio. E mais importante, a gente mostra o que você atacar primeiro dessas 5 dimensões. Seja qual for o seu problema, alguém já passou por aqui e já travou exatamente nesse ponto que você está travado. E o melhor de tudo, ela destravou. O link está aqui embaixo, é só você clicar aqui no link e poder fazer esse teste. Ou se você estiver vendo pela TV, tem o QR Code aqui, escaneia o QR Code. Se você quiser que o nosso time olhe para sua empresa de perto, na página final dá para você agendar uma conversa. Se fizer sentido, a gente convida você para viver isso ao vivo na Imersão EAG.